Atenção, gente linda, eu gravo essa aula em caráter emergencial para falar sobre vocês, sobre uma notícia que acabou de sair no G1 sobre uma possível alteração do processo de correção da redação Enem 2024. Mas eu quero trazer essas informações bastante também com um caráter de tranquilizar muitos dos meus alunos, muitos daqueles que estão esperando o resultado e que fizeram o Enem estão ansiosos também pela prova, pelo resultado da prova, obviamente, tá? E para mostrar para vocês essa notícia sobre possível alteração do processo de correção, eu vou trazer aqui a íntegra da notícia divulgada no G1 hoje pela manhã. Vamos lá transitar o slide. Eu sei que pode ficar um pouquinho pequeno para vocês observarem, tá? Mas creio que dê para ler tranquilamente. Olha só a chamadinha, a manchete. Lembra que a manchete muitas vezes é feita para você ter um impacto emocional, ficar preocupado e forçar você a ler a matéria inteira, tá? E ela pode ocultar dados importantes que a gente vai tentar traduzir aqui e explorar aqui durante o decorrer dessa aula, desse momento. INEP orientou descontar pontos de redações do Enem 2024 que usarem repertório forçado ou modelos prontos, dizem corretores. E aí, claro que vem uma grande preocupação por sua parte também, e também por minha parte, porque como professor, a gente orienta a estudar também sobre esses modelos, orienta a estudar repertórios que possivelmente podem ser recrutados para o Enem 2024, para a composição da redação em geral, tá? Só que quando eu comecei a ler a matéria, eu percebi que não é bem assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essa leitura de manchete para não tirar conclusões precipitadas, tá? Vou fazer a leitura com você da matéria na íntegra para verificar se realmente houve uma alteração significativa no processo de correção da redação Enem para 2024. Vamos lá, vou voltar novamente para a matéria. Corretores de redação do Exame Nacional do Ensino Médio afirmaram que no último sábado, dia 23, agora foram orientados pelo INEP a descontar nota de quem? Lembrando que nesse sábado, dia 23, foi feito aí um curso, né, intensivo para poder fazer a correção da redação para 2024, tá? Essa edição que aconteceu recentemente, tá? O que eles foram orientados? Veja comigo, descontar notas para quem? Vamos prestar bastante atenção no que está escrito aqui para não ter dúvida e você não ficar realmente muito preocupado, ok? Usou repertórios socioculturais forçados e sem ligação com o contexto, com menções a autores ou livros que nada tinham a ver com o tema. Isso é muito importante, nada tinha a ver com o tema. Quer dizer, então, que se você usou repertório coringa, repertórios esses que se encaixaram no tema e que foram utilizados de maneira produtiva, justificando muito bem o seu uso, como nós aqui na plataforma ensinamos, nosso canal, então, tranquilo, não tem problema. O problema é quando o aluno usa um repertório forçado que não tem nada a ver com o tema e que tenta encaixar ali. Isso realmente não funciona hoje e nem funcionava também no passado, tudo bem? Isso é importante de verificar. Quer dizer, então, que nesse ponto não houve uma modificação. Na verdade, houve um posicionamento diferente com uma exigência maior do INEP para verificar isso com mais calma, verificar com mais rigor a partir do olhar do corretor já treinado para perceber essas situações. E a segunda situação, vamos lá. Copiou ou memorizou modelos pré-prontos de texto e acabou produzindo uma dissertação com ideias desconexas. Esse ponto também é importante. O que ele está dizendo aqui na notícia do G1, de acordo com o depoimento desses corretores que participaram do processo do curso de formação, né? Que você, usando o modelo pronto, mas de maneira desconexa, não conseguindo encaixar as partes, eu pego o modelinho, decoro e uso para qualquer tema, encaixando de qualquer jeito, aí realmente isso é perceptível, né? A incoerência é perceptível, você vai perder ponto. Detalhe importante, isso já era visto nas edições anteriores. É óbvio que quando um aluno usa o modelo pronto e não encaixa bonitinho as partes, isso fica evidente para o corretor e o corretor percebe que não ficou coerente e vai descontar pontos disso, tá? Então, veja que esses dois casos, na verdade, não são situações novas, tá? São situações que já aconteciam nas edições anteriores, mas que, de acordo com essa reportagem, houve um reforço. Quando a banca, quando o INEP pede para o corretor olhar com mais rigor, com mais afinco, com um caráter mais analítico,
é para justamente podar aqueles alunos ou reduzir a nota daqueles alunos que não foram bem sucedidos no uso coerente desses recursos. Então, mais uma vez, não quer dizer que você não possa fazer uso desses recursos. Quer dizer que você, ao fazer, tem que fazer bem feito. E se você acompanhou o nosso conteúdo e aprendeu bonitinho, passo a passo, como fazer um texto estratégico, eu acho que você não vai ter nenhum problema. Continuando a matéria, que eu acho importante a gente ler mais detalhes. Aqui embaixo na matéria, a matéria traz alguns depoimentos de corretores, né? Por exemplo, pediram que a gente tenha atenção redobrada no que chamam de repertório de bolso, para verificar se realmente as citações estão sendo usadas de maneira produtiva. Outro, quando o repertório é genérico, que é o que acontece de um modo geral, os alunos, numa forçação de barra, dão um jeito de justificar o uso dele. Isso não vai ser mais aceito, informou, ou seja, aquilo que a gente já falou, né? Bom, continuando aqui, e aí uma informação importante aqui também, né, que pode gerar, como eu disse, pode gerar não, que a matéria em si gera algum tipo de distúrbio, gera um pouquinho de conflito, de ansiedade, mas olha o que ele traz aqui no finalzinho, ó, dá uma olhadinha, né? Isso é muito importante. Tá? Uma ressalva que a matéria dá. Essa ressalva eu acho que deveria ter vindo no começo, para não deixar os alunos, professores, escolas preocupados. Só que só vem no finalzinho, né? Que maravilha, né? E ele escreve o seguinte: se você, por acaso, mencionou uma dessas referências, né? Referências essas aqui também, e também fez uso dos recursos que a gente citou na sua redação, não se desespere. O INEP teria deixado claro, afirma os corretores, que só será considerado um problema quando houver uso superficial delas. Ou seja, sem que sejam costuradas no texto, quando não são bem amarradas ou articuladas. Então, no finalzinho da matéria, ele deixa claro que usar alguns tipos de repertórios, clichês, de bolso, usar modelinhos, se não for bem utilizado, obviamente, ou utilizado de maneira superficial, rasa, sem haver a conexão de ideias, aí sim você vai ser realmente punido, tá? Então, essa é a ressalva que a gente tem que dar, caso você não tenha usado adequadamente, tudo bem? Então, essas questões, elas são novas? A grosso modo, não são novas, porque inclusive a cartilha do estudante deixava bem claro, né, na competência número 3 principalmente, que os repertórios utilizados eles têm que ter uma relação direta com o tema, que as ideias têm que ser muito bem articuladas entre si, tá bom? O que nós estamos vendo é um posicionamento diferente do INEP, um reposicionamento, porque provavelmente eles estão constatando o uso cada vez mais frequente desses modelos, em que os alunos se apoiam nesses modelos exclusivamente para construir os seus textos e não estão aprendendo de fato a escrever. Então, esse reposicionamento diz respeito justamente a uma medida que eles estão adotando para tentar, de alguma forma, futuramente, né, talvez mudar algum tipo de processo de correção, um elemento de correção aqui, que eu acho que vai acontecer nas próximas edições, tá? Então, para ficar antenado com relação a tudo isso, acompanhe o nosso canal. Tá? A gente vai divulgar mais notícias à medida que elas foram surgindo para esclarecer para vocês. Caso vocês estejam preocupados com alguma coisa, caso vocês tenham um questionamento, deixa as perguntas aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível, tá? Que eu vou ajudar ao máximo você a esclarecer e tirar um pouquinho dessa ansiedade, tá bom? Lembrando que vocês podem também seguir a gente nas redes sociais, Instagram, assim como TikTok, porque a Corrige-me divulga conteúdo praticamente diário por lá e você vai saber mais rapidamente por lá, por essas outras redes. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima!